Mais um. Tô Na três nossa doido. época é doido. Se apresenta pra câmera aqui, só pra pessoa entender. Sou Samuel, pra quem não conhece, nas redes sociais sou conhecido como Repórter Tourette. Tourette. Isso, A Tourette. Tourette é a... Samuel, uau. O Cachorro Tourette latindo. o Tourette é a doença, a síndrome. Isso, é uma síndrome. O que diferencia a síndrome de uma doença é que a doença tem cura, a síndrome não. A síndrome doença- é... Ah, cala a boca, desculpa. A síndrome tem começo e meio, não tem fim. Não tem fim, sempre vai ficar. É. E tu sempre teve... Não, no que eu me lembro foi a partir dos 20. É porque ele começa... Ah, já deu o cu, desculpa. Já. Começa, Eu só vou concordar aqui. Tá foda. começa bem fraco e vai... Uau. Vai progredindo, né, no nosso sistema. E assim, é uma síndrome que ficou popular com dileira, né? Sim, inclusive... Uau. Eu trabalho...